dessa forma, a se caracterizar como canalizador de vontades individuais que se transformam em vontade coletiva, que determinará a legitimação de todas as políticas públicas. No contexto do Estado-rede, o cidadão passa a ser o criador e o executor de sua própria vontade. De certa forma, o mundo virtual já está viabilizando as condições objetivas para que a sociedade possa se transformar em sociedade-rede. Com isso, as condições para a caracterização de um Estado-rede já estão se configurando. A chave desse processo agora reside na potencialização das comunicações. Eu destacarei aqui um pensador importante, que de certa forma eu acabo utilizando como uma referência o próprio Jean-Jacques Rousseau, quando ele trabalha a ideia da vontade coletiva, né? Essa vontade só eu posso, por mim mesmo, representar. Então, quando o Rousseau trabalha a vontade coletiva, eu estou trabalhando aqui com a ideia do Estado-rede, ou essa concepção de Estado. Por mim mesmo eu me represento, porque a minha vontade é inalienável, indivisível e intransferível. Dessa forma, nós teremos o que? Uma certa superação desse mecanismo que nós temos hoje de eleger o representante e perder completamente o controle sobre o representante. Então, quando você fala em sociedade de rede, você fala nesse ambiente em que, na verdade, se constrói uma posição, se constrói uma ideia coletivamente. Um exemplo que eu daria para vocês agora, a semana passada, nós tivemos aqui no Brasil a Feira do Automóvel. E teve o caso de um protótipo que ele foi construído com a participação de mais ou menos 160 mil internautas. Ou seja, começou a desenvolver um protótipo de um automóvel e a indústria, se não me engano foi a Volks, uma dessas montadoras, ela desenvolveu um protótipo que esses 160 mil internautas foram construindo, sugerindo. Então, quando você trabalha com essa ideia de Estado-rede, é essa a ideia da participação, ou seja, você constrói um protótipo, uma ideia, a partir de um ambiente livre, sem qualquer comando, sem qualquer hierarquia. Essa é a ideia que eu darei para vocês, que, na verdade, ela acaba, de certa forma, indo ao encontro da vontade geral de Rousseau. Enfim, pode-se denominar como Estado-rede todo o sistema político no qual as novas tecnologias de informação e comunicação, com ênfase na internet, permitem ao poder público estabelecer procedimentos de tomada de decisão em relação a temas relevantes ou de menor complexidade, com a efetiva participação do cidadão em razão do caráter da rede, da relação comunicacional entre atores públicos e privados. Eu destacarei aqui 3 compromissos que o Estado-rede, na verdade, ele deve assumir. De certa forma, o professor Galindo e o Aires acabaram tocando nesse assunto. Um primeiro compromisso: garantir o pleno acesso à rede comunicativa de todos os cidadãos. Segundo compromisso: estimular o processo comunicativo. Este estímulo pode ocorrer através da formação de comunidades virtuais, garantir que os espaços de informação não sejam controlados por um número reduzido de atores, garantir a plena liberdade de criação e de informação. Para isso, a internet não pode ser manipulada por interesses privados. A qualidade da transmissão de dados pela internet deve ser garantida a todos com igualdade pelo poder público. No espaço virtual, deve-se garantir a plena comunicação entre as diferentes e diversas comunidades, de tal forma que todos se sintam partes ativas na construção de políticas públicas convergentes, mesmo sendo divergentes, porque a ideia é a convergência, a partir da divergência. Por fim, o Estado deve assumir a responsabilidade total para que a infraestrutura de comunicação seja devidamente protegida. Proteção essa não só sob o aspecto do cyberterrorismo, mas fundamentalmente
num sistema de comunicação que possa garantir a participação de todos, sem que haja qualquer tipo de desconfiança sobre o resultado construído democraticamente entre os membros da comunidade. Aqui eu destacaria a questão do voto eletrônico ou da urna eletrônica, né? De certa forma, nós votamos na maquininha, mas nós temos uma desconfiança sobre a maquininha, né? Ou seja, será que o resultado daquela maquininha representa a vontade daqueles atores políticos, daqueles cidadãos que foram lá e confirmaram o voto ou não, né? Porque é um sistema esse utilizado pela Justiça Eleitoral que nós desconhecemos. E não há interesse em se revelar esse sistema, ou seja, um sistema conhecido por poucos. Então, quando se coloca a garantia, ou seja, a utilização das novas tecnologias como instrumentos, meio para o aperfeiçoamento de políticas públicas, evidentemente que o cidadão ele deve ter plena segurança sobre esses instrumentos, né, sobre esses sistemas que são utilizados como meio, porque caso contrário, o sistema acaba sendo o fim. Ou seja, você supre completamente a existência do cidadão enquanto fonte fundamental da decisão política e da própria vontade do Estado. Enfim, essas seriam as minhas colocações aqui, para que vocês possam refletir um pouco. Muito obrigado. Agradecemos aos palestrantes que trouxeram suas luzes sobre um assunto tão importante no momento de hoje. E agora, se algum dos presentes deseja fazer alguma pergunta a algum dos palestrantes, alguma colocação? Boa tarde a todos. Eu aproveito para conversar com o professor sobre essa ideia das 100 e tantas mil pessoas que ajudaram a construir um carro. As comunidades de prática estão hoje para ajudar a resolver problemas sociais. Como viabilizar isso? Tecnicamente a gente sabe que funciona, porque a internet está aí, os blogs, os Facebooks e outras redes sociais ajudam a isso. Por que ainda não tivemos uma iniciativa para tentar resolver problemas da nossa sociedade, utilizando 100 e tantas mil pessoas que deem uma opinião para ajudar a resolver os problemas? Será que estamos caminhando para isso? Será que a ideia da montadora de automóveis não pode ser rapidamente aproveitada pelo nosso social? Muito bem. Bom, eu acho que muito bem colocou o professor Aires, que evidentemente que por parte que nós temos que separar o Estado do governo. Você fala assim, o Estado é o ente permanente, nós somos o Estado, né? O governo é aquele que a gente escolhe periodicamente para gerenciar a coisa pública. Infelizmente ainda nós confundimos Estado com governo, né? E naturalmente que os nossos governantes eles não têm muito interesse, na verdade, em abrir um espaço para a participação pública. Isso decorre do próprio sistema. Se nós formos ver o sistema partidário nosso, o sistema eleitoral, enfim, que trabalha sempre com a ideia da personificação do espaço público, né? Isso no Brasil é histórico, né? Ou seja, nós votamos em pessoas, não votamos em propostas, não votamos em ideias. Então, se nós votamos em pessoas, evidentemente que essas pessoas se julgam os deuses, os semideuses, para resolver os problemas. Agora, nós já estivemos na Câmara Federal, fizemos uma visita,
e estamos inclusive aqui na Assembleia tentando já discutir isso, se construir mecanismos, e há uma vontade por parte da mesa diretora da atual Assembleia aqui do Estado de Santa Catarina, de se construir o que se chama senador popular na Austrália, né? É isso? Seria o eletrônico, seria o legislador eletrônico, ou seja, que a Assembleia abrisse a possibilidade para que individualmente as pessoas pudessem fazer sugestões de projetos de lei. Aonde é que está o problema? O problema é um problema político, porque pela Constituição, quem é que pode propor projeto de lei são os deputados, e o cidadão não pode, apesar de existir a iniciativa popular, mas a iniciativa popular requer praticamente 1% do eleitorado distribuído em um conjunto de estados, pelo menos federal. No Estado, nós poderíamos resolver esse problema e, de certa forma, já a Assembleia está sinalizando com isso. Seria o legislador popular, em que você poderia entrar na internet e propor um projeto de lei. Esse projeto de lei ele tramitaria nas casas, nas comissões de justiça, de orçamentos, envolvesse orçamento público, e não seria um projeto de lei teu, mas seria um projeto nem de um deputado, porque quem vai ser o pai da criança? Essa é a questão. Né? Então a ideia é que esse projeto de lei aqui na Assembleia, pelo menos que a gente está discutindo, possivelmente o ano que vem isso se materializa, é que esse projeto de lei seja um projeto bancado pela mesa e não por um deputado. Então a mesa assume e aí cumpre-se um requisito formal do processo legislativo. Ou seja, eu diria assim, na Câmara Federal existe esse mecanismo também, na Câmara dos Deputados Federais. Só que o grande problema justamente ocorre em quem que vai ser o pai desse projeto. Então, evidentemente, são projetos, assim, iniciativas que dependem muito mais da vontade política, de quem está no comando do legislativo ou do próprio executivo, do que propriamente de uma vontade institucional. Eu lembro que quando nós começamos a recolher material sobre essa ideia de mapas, que nós tivemos um banho lá no banho de mar, lá no Morro das Pedras, né? Nós procuramos o secretário da Fazenda, que por acaso é meu orientando, e ele abriu a secretaria para, fomos lá conversar, abriu, levamos o Galino, para nós termos acesso ao orçamento público do Estado. Mas nem a secretaria tinha um controle sobre as informações sobre o orçamento público, né? Aí nos encaminharam para a Secretaria do Planejamento da Administração, que tão pouco, ninguém sabe. A Assembleia menos ainda, ou seja, se aprova um orçamento público, mas não se sabe para onde vai o dinheiro, né? E ele é tão cheio de detalhes que ninguém sabe para onde vai o dinheiro, é o nosso dinheiro. Então, felizmente, nós encontramos na Secretaria da Fazenda a possibilidade de nos passarem essas informações. Então, vejam, o que é o mínimo não existe. Então, vocês imaginem a possibilidade ou a vontade política de abrir esse processo, por exemplo, como essa montadora teve. E, normalmente, hoje a gente vê que a parte da administração privada ela está avançando além da pública, não é? Porque as empresas hoje, elas trabalham com outro paradigma, né? E infelizmente na estrutura pública a gente não consegue absorver esses conceitos. Acho que esse